instalação de colégios militares no estado de São Paulo foi assunto em uma entrevista com o deputado estadual Castelo Branco, do PSL. Confira. A população paulista precisa saber. O capitão Castelo Branco cursou o Colégio Militar do Rio de Janeiro em 1978, fez os 3 anos do ensino médio na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, de 79 a 81. Aí fui fazer a minha faculdade, o nível superior, na Academia Militar das Agulhas Negras, uma academia muito difícil, considerada uma das mais difíceis do mundo. Me formei em comunicações e engenharia eletrônica e depois segui a minha carreira participando aí, fazendo vários cursos e etc. Em determinado momento da minha carreira, eu senti a necessidade de me aperfeiçoar na área de ensino. O Exército tem grandes escolas e grandes instituições de ensino e é muito tradicional na sua excelência de ensino. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica têm escolas de excelência. Então, entendi que era saudável que eu fizesse uma faculdade, me formei em pedagogia, no intercâmbio que o Exército tem com a UFRJ. Depois eu fiz um curso de extensão em orientação educacional, especialização em supervisão escolar e depois uma pós-graduação em psicopedagogia. Depois que eu saí do Exército, eu ainda trabalhei durante 22 anos em estabelecimentos de ensino, públicos e privados. Então, acumulei uma experiência bastante grande na área de educação, desde a educação infantil até o nível superior. Bom, posto isso, o capitão Castelo Branco é um apaixonado pela educação e pela área de ensino em si. Não acredito que qualquer plano de governo possa ser bem sucedido se não tiver como um dos seus pilares a educação. A educação é o único meio eficaz de transformar um país. Ponto. Colocado isso, dentro do mundo da educação, uma das possibilidades são as escolas militares, os colégios militares. No modelo brasileiro, vamos falar agora um pouco do nosso país, depois a gente vai ver o que acontece no mundo. No Brasil, as escolas militares, tradicionalmente, estiveram sempre vinculadas ao poder público. Era a escola militar do Exército, a escola militar da Marinha, a escola militar da Aeronáutica ou da Polícia Militar de cada estado. As mais tradicionais, apenas para elucidar, o Exército tem os colégios militares, que pertencem à organização do Exército. Hoje nós temos 13 colégios militares pelo Brasil, nos seus mais variados estados, dos 27 que existem, e o 14º a ser agora, se Deus quiser, construído em São Paulo. Então vão ser 14 colégios militares. Depois nós temos uma escola preparatória de cadetes do Exército em Campinas, onde você faz o ensino médio, se preparando para ir para a Academia Militar das Agulhas Negras, que forma o oficial de carreira do Exército. Na Marinha, você tem o Colégio Militar, você faz o Colégio Militar também e depois vai para o Colégio Naval, em Angra dos Reis, onde você faz o ensino médio. E depois vai para a Escola Naval, na ilha de Vila-Gagnon, no Rio de Janeiro, onde você faz o nível superior. Força Aérea. Você tem a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que você faz o ensino médio, lá em Barbacena, e depois você vai para a Academia da Força Aérea em Pirassununga. Temos mais escolas militares. Escola de Especialistas da Aeronáutica em Guaratinguetá. A Marinha tem seus centros de formação técnica espalhados pelo Brasil. E o Exército tem outras escolas técnicas especializadas também espalhadas pelo Brasil. São várias. Mas essas são as principais. Acontece que, ao longo dessa história, a sociedade clamou e quis ter acesso também a escolas militares públicas, mas não diretamente ligadas ao Exército. Então as militares começaram a fazer as suas escolas de formação também. A Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, tem o Colégio da Polícia Militar, que é excelente, é referência. Outros estados também. E surgiu a ideia de se montarem as escolas militares ou colégios militares administrados pelo Estado. Ou seja, não está vinculado às Forças Armadas nem à Polícia Militar. É uma iniciativa do Estado oferecer esse tipo de serviço.
E deixo claro, você não é obrigado a matricular seu filho num colégio militar. Você é voluntário, você põe lá se assim você acha que é o caso e se a criança tem vocação para isso. O ensino normal continua, você tem mais uma opção. Isso é o primeiro conceito que tem que ficar claro. Segundo, surgiu também um conceito, isso já tem alguns anos, nos Estados Unidos, que você tem a escola militar privada, particular. Nos Estados Unidos, por exemplo, é um case de sucesso antigo, eles têm isso desde a Segunda Guerra Mundial. Dos 50 estados americanos, todos têm pelo menos 2 escolas militares privadas e pelo menos uma sustentada pelo Estado. É um sistema misto. Eles recebem instrutores, evidentemente, de origem militar, mas é custeado pelo Estado numa parceria público-privada ou num outro modelo de gestão que venha a se definir. O fato é que as escolas militares no mundo inteiro são centros de excelência em formação acadêmica, em formação do caráter, em desenvolvimento de habilidades e competências diversas, e de lá saem grandes líderes, grandes profissionais para o mercado, grandes seres humanos. Isso é fato, né? Ou seja, existe uma expectativa hoje no Brasil de se oferecer mais escolas militares, mais colégios militares. Eu tenho certeza que vão ser um sucesso. Vai ter fila e senha para entrar. Por quê? Porque a qualidade do ensino é diferenciada, a formação dos professores é diferenciada, a escola tem um viés mais conteudista, mais formativo e menos filosófico ou como é que eu digo, influências ideológicas, que não é o caso, e de lá saem, com certeza, grandes profissionais. Como é que eu sei disso? Porque o exame de admissão para os colégios militares do Exército são feitos abertos à população. Tem 5.000 candidatos para 300 vagas, ou mais. Escola de cadetes, por exemplo, 20.000 candidatos para 600 vagas. É assim o nível. Ou seja, os estados que quiserem adotar este modelo, Goiás saiu na frente, né? E na Amazônia nós temos um também, temos alguns cases de sucesso, vão oferecer à sua população uma outra opção de ensino. Para quem ainda não entende, mas qual é a diferença entre uma escola civil e uma escola militar? Bom, primeiro, a escola militar ela tem uma disciplina mais rígida, horários mais rígidos, uniforme, corte de cabelo, asseio, canto do hino nacional, a metodologia de ensino ela segue padrões diferentes, a formação do professor é diferente, não raras vezes a maioria deles são de formação também militar, a disciplina, a organização, o método, a hierarquia, as regras. Então são escolas que têm um nível de exigência maior, né, do aluno. Uma outra diferença, muita atividade física, que é inerente à atividade militar, um ensino específico, técnico, que muitas vezes é exigido para a atividade militar, e claro, a atividade militar em si, que vai desde luta corpo a corpo, combate com faca, instruções de tiro, se for o caso, instruções de combate militar, instruções militares de uma maneira geral, o que compõe aí o perfil de uma escola militar, né? Você que está nos assistindo pode consultar escolas militares nos Estados Unidos, por exemplo, vocês vão ver que coisa linda. E muitos brasileiros, muitos colegas, inclusive meus do Exército, estão lá nos Estados Unidos hoje trabalhando em colégios militares americanos. Então eu acho que eu dei um panorama geral, eu acho que a população só tem a ganhar. Eu sou um fã das escolas militares, tanto públicas quanto privadas. Olha, e por falar em privadas, eu acabei não pegando esse viés. A gente está falando de escola militar pública, do governo assumir e oferecer isso à população. Tanto tem mercado que já está se pensando, já existem grupos de estudo muito sérios, acadêmicos e de empreendedores, pensando em fazer a primeira escola militar particular do Brasil no estado de São Paulo. Quem diria? Deputado, e qual que é a expectativa para o Estado nessa questão?
Bom, primeiro a gente tem que vencer uma barreira histórica. Dos 13 colégios militares que tem no Brasil, nós temos aí Porto Alegre, Curitiba, Santa Maria, Rio de Janeiro, Campo Grande, Recife, Fortaleza, Salvador, Manaus, né, Brasília, Belém, enfim. São Paulo ficou de fora. Diz a lenda que após a Revolução de 32, o Exército ficou com medo de investir aqui, né? Seja qual for o motivo, São Paulo não teve o seu colégio militar. Digo, vinculado diretamente ao Exército. Houve uma carência profunda. Nós temos que compensar esse erro histórico. São Paulo, pela sua pujança, pelo seu tamanho, pela sua importância estratégica no Brasil, tem que ter um colégio militar. Há, sim, um alinhamento do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que foi oficial do Exército, né, capitão de artilharia, entendendo que isso é um mote importante. Há um entendimento do alto comando do Exército que São Paulo precisa e deve ter um colégio militar, e há um clamor da população paulista que quer, sim, ter essa possibilidade de pôr seu filho num colégio militar. Nós somos totalmente a favor, que depender de nós, conte com a nossa boa vontade e nosso apoio para que São Paulo tenha o tão merecido e sonhado colégio militar. Aliás, historicamente, em 1990, o colégio militar era para ter sido construído aqui no Ibirapuera. Fizeram uma maquete maravilhosa, uma coisa linda. Eu participei desse projeto indiretamente. Por razões que não vê o caso comentar, o projeto foi engavetado, né? Toda essa área enorme que você vê hoje aqui era para ser o Colégio Militar de São Paulo ali. Depois houve lobbies políticos e etc. Fica para outra entrevista. Hoje a perspectiva é construir no Campo de Marte. Campo de Marte esse, que é um local histórico, que deve continuar sendo preservado. Você sabia? Bom, então vamos lá. Campo de Marte fazia parte da fazenda e era propriedade de José Bonifácio de Andrade e Silva, Solar dos Andradas. Lá em cima, a parte de baixo era toda a área dele. Segundo, ele doou aquela área lá atrás para o Estado, para a União, enfim, fazer o que depois nasceria uma pista de pouso. Santos Dumont, num dos seus voos aqui em São Paulo, usou aquela área. Na Revolução de 30, antes disso, nos anos 20, muitas aeronaves de instrução já voavam lá. Tem prédios antigos, tem verdadeiros redutos históricos, tem muita história. O PAMA está lá, que faz manutenção aeronáutica para a Força Aérea, o Parque de Manutenção Aeronáutica. Temos lá o Aeroclube de São Paulo, que é um dos mais antigos do Brasil, onde eu também me formei. Como curiosidade, fui o piloto mais jovem de avião do Brasil, tinha 15 anos, em 1979. Depois fui o piloto de helicóptero mais jovem do Brasil, em 1980, nos Estados Unidos. Isso fica também para outra entrevista. Então, eu sou um apaixonado pelo Aeroclube de São Paulo, e toda aquela infraestrutura que lá foi montada deve ser preservada ou adaptada. Eu sou a favor de que o Campo de Marte permaneça como tal. Aliás, Campo de Marte, porque lá foi usado como bases militares. E Marte é o deus da guerra dos romanos, principalmente na Revolução de 32, entre outras. E é lá que se pretende fazer o atual Colégio Militar de São Paulo. Não na área toda, provavelmente, mas numa parte dessa área. O terreno é gigantesco, muito generoso. Para mim, a pista de pouso deve continuar, né? E o Colégio Militar ocupar aquele espaço. Nosso patrono da independência, o José Bonifácio, ia ficar muito feliz.